morando lá, mas se ele estivesse lá, com certeza ia surgir alguma coisa nova. Mas imagine que você tem um cômodo e você vai fazer um outro cômodo do lado dele. Você tem aquele local que já está preparado e você vai fazer algo que está do lado ali, né? Um puxadinho, uma garagem, um local para você fazer um churrasco e chamar os irmãos da igreja. Ô, glória, chama nós, né? Você está fazendo algum espaço ali e você percebe que alguém que conhecia a tua casa antes, ela vai até, vamos dizer, a cozinha, e depois da cozinha tem uma porta nova que vai levar até esse novo local. Então, imagine da seguinte forma, imagine que essa cozinha é o Antigo Testamento, algo que o povo já está familiarizado. E essa nova peça é o Novo Testamento. E imagine que quem vai abrir essa porta de transição, de demonstrar que existe um caminho para se passar por essa cozinha e chegar nesse novo cômodo, existe um homem chamado João Batista que vai abrir essa porta. Então João é o homem da transição, é o homem que abre a porta do Antigo Testamento para o Novo Testamento e dá início àquilo que nós vamos chamar aqui da realidade da nova aliança. É sempre importante lembrarmos, irmãos, e nós vamos tocar nisso aqui quando nós chegarmos no versículo 11, na nossa meditação, que Deus passou mais de 400 anos, quantos anos? Mais de 400 anos sem enviar um profeta ao povo de Israel. Um povo que estava acostumado, nós vemos aqui 17 profetas que foram enviados por Deus antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro, que eram a boca de Deus a esse povo. Mas quando nós chegamos nesse período, que é chamado de período interbíblico, passa-se mais de 400 anos e não tem nenhum profeta. E daqui a pouco, como nós vimos aqui, surge um homem totalmente diferente. Porque a nossa palavra da quarta-feira passada é o seguinte: Zacarias era sacerdote e João Batista é filho de Zacarias. Zacarias automaticamente deveria ser sacerdote. Então a pergunta é: onde deveria estar Zacarias? No templo. Mas aonde que ele está? Os irmãos que vieram quarta-feira passada? Ele está no deserto. Ele não está no lugar onde supostamente deveria estar, mas ele está dentro do deserto e ele tem uma mensagem anunciando uma palavra de arrependimento. Eu queria só frisar aqui, porque eu acho muito importante isso. Se os irmãos se ativerem na leitura do Novo Testamento, vocês vão perceber muito isso, que o povo judeu, eles tinham uma característica de entender a salvação da seguinte maneira: a partir do momento que qualquer criança nascesse na família israelita, e que tivesse consciência da lei e aceitasse a lei de Deus, automaticamente já era considerada uma pessoa salva. Na visão deles, a salvação estava condicionada a nascer na família de Israel, ser de alguma descendência de Israel, e aceitar a lei de Deus como palavra de Deus. E é interessante que João Batista vai se dirigir a esse povo anunciando uma mensagem de arrependimento. E nós vimos aqui que uma grande multidão, no versículo 5 do capítulo 1, vai dizer que toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém foram até ele. Tinha muitos ali que poderiam ser estrangeiros, mas a sua grande maioria eram de pessoas judias, né? Pessoas que eram descendentes de Abraão. E qual é a mensagem de João Batista? Ele dizendo assim: a mensagem para vocês é uma mensagem de arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e preparar o caminho aí do coração de vocês para a mensagem e para o mensageiro que vem, que é Jesus, que vai trazer a salvação para vocês. Irmãos, nós não estamos muitas vezes acostumados com isso, mas uma pregação de arrependimento para um judeu era uma coisa ofensiva, porque ele já disse: mas eu já sou alguém que faço parte da aliança, eu sou descendente de Abraão e eu acredito na lei de Deus e procuro, obedecê-la. Mas João vai dizer que a necessidade é de arrependimento não só para gentios, mas para gentios e também para os judeus. E a mensagem de João é essa mensagem de arrependimento. E quando a mensagem dele está finalizando, nós vimos aqui versículos 7 e 8, ele dizendo assim que aquele que vem, ele é tão grandioso e tão maravilhoso, que João chega a dizer assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E vamos imaginar aqui, irmãos, desatar a sandália dos pés. Vocês andam de sapato durante o dia todo? Anda, né? E vocês já perceberam que às vezes o sapato suja bastante? Imagine que você dissesse assim: olha, agora eu vou abandonar o sapato e vou andar com uma alparca, né? No tempo de Jesus, aquelas sandalhonas antigas. Imagine, como é que vai ficar teu pé no final do dia? Sujo, né?
Imagine essa visão, que um escravo, ele não tinha coragem de tirar uma sandália dos pés do seu senhor, nesse sentido, né? De ir lá e descalçar essa sandália. Muitos desses escravos achavam um serviço repudiante para eles, e eles não estavam dispostos a fazer esse tipo de trabalho. João está dizendo que ele, João, ele não é nem digno, ele está sendo menos do que um escravo, dizendo: eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés do Messias que vem, do Cristo que vem. João está olhando para o Senhor Jesus antecipadamente, né, no seu coração, e ele tem a visão do Messias como aquele que é glorioso, como aquele que é majestoso, como aquele que é poderoso, e ele está dizendo: eu não sou digno nem de desatar as correias dos seus pés. Queridos, eu queria abrir um parênteses aqui para você. Às vezes nós nos perdemos com tantas coisas no meio da nossa religião, e nós nos esquecemos de contemplar Jesus e ver a beleza da sua santidade. Sabe que precioso que é você dobrar os teus joelhos diante dele, e no teu coração é como se uma luz maravilhosa raiasse ali dentro, e você consegue sentir essa presença maravilhosa. Às vezes você está meditando nas Sagradas Escrituras, e a meditação na palavra de Deus vai produzindo no teu coração uma luz maravilhosa. Estava agora em casa ali, alguns minutos de levar meu filho e minha sobrinha na casa do meu cunhado, e minha sobrinha estava escutando um louvor em inglês lá na televisão. E aquele louvor em inglês, muito bem cantado, uma letra muito bonita, né? Ela não sabe o que está se passando ali, mas era uma letra de alguma forma um pouco mais melódica, e algumas partes daquele vídeo mostravam cenas do The Chosen. Quem assistiu The Chosen, irmãos? Irmão, ninguém assistiu, misericórdia. Eu já falei que fiz propaganda uma porção de vez. Eu vou ter que pôr lá para os irmãos o link para poder assistir. Irmãos, é de graça, tá? É de graça. Já estão partindo agora no final do ano para a terceira temporada, que são retratos da vida e do ministério de Jesus. Como eu disse para os irmãos, eu já vi muito filme, muita coisa feita a respeito de Jesus, mas essa série, olha, quem assistiu sabe que é muito interessante, muito preciosa mesmo, porque ela retrata uma vivência de um Jesus que viveu no meio do povão, sob a perspectiva das pessoas e não necessariamente de Jesus. E ali naquele vídeo a minha sobrinha estava ali assistindo, e durante o pessoal cantando apareciam algumas cenas do The Chosen, né? Parecendo Jesus ali, Jesus curando, Jesus multiplicando. Daqui a pouco a menininha estava ali sentada e os olhinhos dela estavam marejando no cantinho. E algumas pessoas vão olhar: tadinha, bobinha, não sabe o que está acontecendo. Mas nós vamos menosprezar que o Espírito Santo de Deus pode estar revelando no coraçãozinho dela a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso, como um adulto supostamente maduro, olhar para ela e dizer o que ela entende de Bíblia. Ela não sabe nem ler, né? Mas no coração dela, ela tem completa certeza de que esse Jesus Cristo que está sendo cantado ali é o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Por isso eu queria dizer para você: nunca perca de vista o Senhor Jesus. Não permita que nada no teu coração possa ofuscar a tua visão a respeito dele, porque ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E João Batista vem dizendo: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E ele diz assim no verso 8: eu vos tenho batizado com água, ele porém, Jesus, vai batizar vocês com o Espírito Santo. Jesus vem agora, e quando você vê essa realidade do batismo no Espírito Santo, significa que uma nova era e um novo tempo estão para iniciar. E tudo isso vai acontecer a partir da chegada de Jesus Cristo. E o versículo 9 que nós lemos vai dizer: naqueles dias, que dias? Os dias da pregação de João Batista no deserto. Veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi por João batizado no rio Jordão. Primeira coisa que eu queria observar com você aqui, que a distância de Nazaré até o rio Jordão eram de cerca de 160 quilômetros. Quantos quilômetros? 160. Quantos irmãos aqui já caminharam a pé e 160 quilômetros? Numa pegada só. Não fizeram isso, irmãos? Oh, louco, brincadeira, nem eu. 160 quilômetros. Esses 160 quilômetros Jesus percorreu com o objetivo, né? As Escrituras vão dizer para nós que Jesus veio de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Jesus foi especificamente para lá para ser batizado por João no rio Jordão. E eu passei aqui brevemente com os irmãos no nosso culto de domingo a respeito da reflexão
do que significaria Jesus ir até o batismo de João? Eu queria refletir com os irmãos 3 coisas importantes. A primeira delas é pensar que a ida de Jesus ao batismo de João era uma forma de validar esse batismo. Porque, como eu disse para os irmãos, João é um cara diferente, porque ele está num lugar que não é muito próprio para se exercer um determinado ministério. Todo mundo espera que ele tem que estar lá no templo, e esse cara está no deserto. Todo mundo acha que ele tem que estar lá no templo exercendo os seus serviços, e ele está no deserto e ele está pregando a palavra de Deus. Alguns acreditam que o ministério de João, sendo exercitado dentro do deserto, é uma coisa para trazer e despertar a memória do povo de Israel. Será que o deserto é alguma coisa familiar para o povo israelita? Será que é, irmãos? Só 40 aninhos? Alguém já viveu 40 anos no deserto? Tem bastante gente, nenhum. 40 anos no deserto, o povo de Israel passou ali dentro por causa de rebeldia, de incredulidade. Lembre-se que era para esse povo, depois que os espias voltaram, entrar na terra de Canaã e tomar como posse aquela terra. Mas o que os espias, os 2 não fizeram isso, mas os outros disseram, o que eles disseram? Não, essa terra nós não podemos entrar, porque se nós entrarmos lá, os gigantes vão nos destruir. E eles começaram a desestimular tanto o povo de Israel, que o povo de Israel disse assim: olha, como é que pode, Moisés trouxe a gente até aqui, e agora a gente não vai entrar na terra? E a murmuração durou a noite inteira, como a Bíblia diz ali no livro de Números, um chororô tremendo do povo. E por causa dessa atitude, o povo de Israel teve de passar 40 anos dentro do deserto, por causa da incredulidade, porque eles não acreditaram, na promessa de Deus. Irmão, você imagine que às vezes eu fico imaginando, eu estava lendo essa passagem de Números essa semana, e é interessante porque se eu e você estivéssemos no lugar do povo israelita, aí a gente diz assim: nossa, mas esse povo viu o Mar Vermelho se abrir e eles passaram entre o Mar Vermelho. Esse povo viu Deus enviar maná, para poder sustentar eles no deserto. Esse povo viu ser tirado água da rocha para que eles bebessem. Esse povo viu Deus enviar codornizes ali para poder sustentar eles. Esse povo viu Deus concedendo graça para que eles vencessem aqueles reis, Og, rei de Bazã, e todos os mais que estavam no caminho ali. Eles venceram no poder de Deus até chegar na beirada da terra prometida. E aí, se eu e você estivéssemos lá, será que nós seríamos como Josué e Caleb e diríamos assim: não, nós vamos entrar na terra prometida, não importa se tem gigante lá, no poder de Deus nós vamos entrar e vamos vencer? De que lado você estaria nisso aí? Você estaria junto com Josué e o Caleb? Ou você estaria com a maioria chorando e lamentando, dizendo: olha só, Deus fez a gente chegar na beirada da terra e agora não pode entrar? O que você acha aí no teu coração? A gente dizendo aqui, irmãos, sentadinho, os irmãos estão sentados, eu estou de pé, mas confortavelmente aqui, depois de muitos anos depois, é muito fácil dizer que nós não teríamos a mesma atitude deles. Mas vocês já perceberam o que a influência pode fazer no coração das pessoas? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós podemos muito facilmente ser influenciados por causa da atitude de outras pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ser extremamente autênticos naquilo que nós acreditamos, porque nós seremos, se não formos autênticos na nossa fé e na nossa crença, nós seremos facilmente iludidos por outras pessoas. E quando nós chegamos nisso aqui, nós olhamos e percebemos que João está exercendo o ministério dentro do deserto, e de alguma forma parece que isso faz um sinal dentro da mente deles, demonstrando que Deus os está chamando de novo e reunindo o seu povo. E você entra dentro dessa realidade, você percebe, como eu disse, que Jesus, ele vem para o batismo de João, e o primeiro fato interessante é que ele vem para ser batizado por João, numa forma de dizer que tanto o ministério profético de João Batista é legítimo, como também essas palavras e esse batismo, essa pregação e tudo que ele está fazendo, realmente é feito da parte de Deus. Foi Deus que enviou João Batista. Então Jesus está legitimando esse ministério de João. E é interessante também uma outra questão, que Jesus vem a esse batismo porque ele quer se identificar com os pecadores. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, sob esse aspecto, da identificação com os pecadores, Jesus está tomando sobre si o julgamento de Deus em relação ao pecado. Então o pecado que é nosso, Jesus está se identificando com o pecador, ainda que ele não é pecador, mas ele vai nesse batismo para dizer: eu me importo com a condição do ser humano caído. Isso aqui é interessante, irmãos, ou não é?
Vamos usar aqui essa questão da sensibilidade. É fácil a gente sentir a dor do outro? Você passar por algum lugar e perceber uma pessoa sofrendo e você ter no teu coração o desejo de ajudar essa pessoa? É fácil sentir essa sensibilidade? Às vezes pode ser, às vezes não. Às vezes se tiver uma criança que precisa de ajuda no meio da rua, está perdida dos pais, geralmente nós vamos lá. Mas e se for um bêbado? É diferente, não? A sensibilidade para uma criança e para um bêbado? Vocês percebem? Alguém diz que não, mas eu acho que é. Eu vou bater o pé. Porque geralmente nós olhamos para uma criança e vamos pensar assim, ela merece ajuda. E o bêbado, nós vamos dizer, esse cara não merece ajuda, porque provavelmente alguém já tentou ajudar ele. Se eu for tentar ajudar ele, ele vai vir com esse bafo de cachaça em cima de mim e ele vai me atrapalhar. A gente não tem sensibilidade muitas vezes com aquela pessoa. E eu queria que você imaginasse Jesus indo para esse batismo e se identificando com o homem pecador, no sentido de dizer, eu me preocupo com a tua condição, de você pensar que Jesus está vindo para salvar gente, como eu já reforcei várias vezes para os irmãos aqui, que não era digno de ser salvo. No teu coração, não precisa nem dizer que sim ou que não, no teu coração, você acha que você merece a salvação? Seja sincero, veja aí, checa aí. Se quiser fechar o olho para ver se você consegue enxergar teu coração melhor aí, fecha. Será que de alguma forma nós imaginamos que nós merecemos a salvação de Deus? Eu já disse para os irmãos que se nós não enxergamos a nossa condição adequadamente, se nós não percebemos a depravação do nosso coração e o quanto nós somos pecadores, queridos, a salvação de Cristo só se torna um adorno só. É só para dizer, é só questão de palavras. É interessante porque eu gosto muito desse pensamento. Se você vai em Lucas capítulo 7, você percebe que Jesus está indo na casa de Simão, né, para participar de uma refeição com ele. E lá nessa passagem é uma mulher pecadora que entra dentro da casa do Simão e começa a lavar os pés de Jesus. E a cena é maravilhosa. Maravilhosa para nós agora, né? Mas eu acho que se nós estivéssemos na casa do Simão, sendo amigo do Simão, nós ia pensar a mesma coisa que o Simão pensou. A mulher está nos pés de Jesus e a Bíblia diz que é uma mulher pecadora. Então imaginamos aí que seja uma mulher provavelmente que vivia numa prática de prostituição, alguma coisa, né, parecida. E ela está nos pés de Jesus e ela está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela está enxugando com os cabelos e ela está beijando os pés de Jesus. E aí na mente do Simão, o Simão olha para aquela mulher dizendo assim, nossa, mas esse Jesus aí, eu ouvi falar tanto dele. E agora ele deixa essa mulher pecadora se aproximar dele e fazer isso. E aí o Senhor Jesus, como eu disse no domingo, eu teria medo de sentar na mesa com Jesus. Porque ele conhecia os pensamentos, né? E aí o Simão está pensando isso aí, né? E aí ele diz assim, Simão, o que te parece? Um homem devia, não vou me lembrar agora a quantidade, mas uma quantidade muito alta e o outro uma quantidade um pouco menor. E a pessoa para quem esses dois homens deviam perdoou os dois. Aí ele pergunta assim, Simão, qual dos dois você acha que vai amar mais o seu Senhor? E ele diz, eu acho que é aquele que foi perdoado de maior quantidade. Aí ele disse assim, por isso eu te digo que os muitos pecados dela estão perdoados, porque quem muito foi perdoado, muito amou. Sabe o que ele está dizendo? Ela está fazendo isso aqui, Simão, porque ela sabe a condição em que ela estava, e agora ela sabe a graça que eu posso trazer sobre ela, trazendo perdão dos seus pecados e restaurando a sua vida. Jesus vai dizer assim, olha, eu entrei na sua casa e você não me deu nem um ósculo santo, que era costume, né, daquela época, dar o ósculo santo, um beijinho aqui, um selinho na bochecha. E ele disse assim, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo no rosto. E ela está beijando os meus pés, irmão. Você não deu água para mim lavar os pés, mas ela está lavando os meus pés com as próprias lágrimas. Você não me deu uma toalha para secar os meus pés, mas ela está secando os pés com os próprios cabelos. Queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Porque se nós não enxergamos a nossa condição de pecadores, o sacrifício de Jesus tem pouco valor para nós. Se você tivesse uma doença incurável, e você rodasse o mundo, e você dissesse assim, olha, eu não encontro solução para essa minha doença, e um dia alguém dissesse, olha, lá na França tem um remédio que pode solucionar esse teu problema. E alguém arruma dinheiro, você não tem dinheiro para passagem, mas te arruma o dinheiro para você ir até lá. Alguém também te arruma o dinheiro para comprar aquele remédio.
Você vai para aquele remédio com todas as suas esperanças e as suas expectativas. E quando você toma aquele remédio, você recebe, no teu corpo a cura através daquela medicação. Agora imagine se nós estávamos irremediavelmente no pecado, na condição eterna, e nós tivemos o privilégio de ser alcançados com a graça salvadora de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para essa graça e ver a preciosidade que ela possui para nos perdoar dos nossos pecados. Eu vou dar um conselho para você. Se você não tem conseguido enxergar o teu coração, eu disse isso no domingo, mas não me custa repetir isso para os irmãos. Se você não tem enxergado a tua condição humana, eu diria para você, dobre o teu joelho em algum momento do dia e faça uma reflexão. Reflita sobre as tuas atitudes, aquilo que você tem feito ou deixado de fazer. Você vai perceber que existe no nosso coração uma necessidade muito grande da graça de Deus para nos libertar a cada dia de uma vida de prática do pecado, tá? Então, eu aconselho que você faça isso, porque quanto maior é o problema, maior nós vemos e valorizamos a solução. O primeiro aspecto, então, é ver Jesus se identificando com os pecadores. O segundo aspecto é que ele está mostrando uma solidariedade, com relação aos homens, na realidade dos seus sofrimentos cotidianos. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, Jesus se importava com as enfermidades das pessoas? Sim ou não? Muito. Nos evangelhos nós vemos aqui Jesus realizando os milagres. E para mim fica muito claro que existem dois aspectos da realização dos milagres de Jesus. O primeiro aspecto, te perguntar assim, por que Jesus realizava tantos milagres? A primeira questão é que a realização de milagres da parte de Jesus reivindicava para ele o fato de ele ser o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos deixa muito claro isso para nós, que Jesus deseja que as pessoas possam reconhecer nele através das suas atitudes. Nós vimos aqui, ele prega com autoridade como ninguém nunca pregou, ele expulsa demônios, algo que os fariseus tentavam fazer muitas vezes e eram envergonhados, no exorcismo, na expulsão de demônios. Jesus vem e expulsa demônios das pessoas. As pessoas não tinham capacidade de receber curas, e Jesus vem e traz cura, curando a sogra de Pedro, curando um monte de pessoas, curando o leproso. Então, olhar para isso é perceber o quanto Jesus se importa com as pessoas dentro da realidade dos seus sofrimentos. Nós vamos estudar aqui, irmãos, sobre cura, enquanto nós estivermos pensando no Evangelho de Marcos. Eu sei que muita gente tem muitas dúvidas sobre cura, ou para os irmãos é tranquilo. Se for tranquilo, eu deixo quieto, nem falo sobre isso aí. Porque eu sei que para muitas pessoas, você já ouviu tanta coisa, e tem uns que dizem assim, olha, você não é curado porque você não teve fé. E aí joga, aí a irmã Simone diz que falaram isso para ela, você não foi curado porque você não teve fé. E começa a jogar toda a culpa na pessoa, E há um monte de artimanhas, um monte de pensamentos engendrados por detrás disso, que precisam ser desmontados. Mas aqui eu só quero traçar um pensamento para você. Jesus, naquele batismo, ele se identifica nos sofrimentos, por quê? Porque ele está disposto a sofrer. O fato de Jesus vir a esse mundo e se tornar ser humano como nós, ele está se submetendo ao sofrimento da vida. Jesus vai enfrentar a oposição do mundo, Jesus vai ver as mazelas, Jesus vai ver a pior parte dos seres humanos. A pior parte dos seres humanos. Se você já conviveu com as pessoas que vivem nas drogas, que vivem na prostituição, se você já conviveu com pessoas que vivem numa vida de crime, você começa a perceber a vida baixa que essas pessoas estão vivendo. É o pior tipo de gente no seu coração, porque eles são capazes de fazer qualquer coisa para se sustentar nesse tipo de vida. E Jesus conviveu com toda espécie de seres humanos. E é interessante que, se submetendo a esse sofrimento, ver o sofrimento, a sofrer na pele, Jesus está também olhando para o sofrimento dos seres humanos e dizendo que ele se importa com o sofrimento. E alguém pode dizer assim, tá, mas se ele se importa com o sofrimento, por que ele não remove o meu sofrimento? Não dá para pensar nisso aí? Mas se ele é um Jesus que... E vai ter cético que vai dizer isso, Se ele se importa com o meu sofrimento, por que ele não remove o meu sofrimento? Os irmãos já pararam para pensar que tem pessoas que a doença é mais benéfica para ela do que a cura? Que isso, pastor? Tem pessoas que elas vão conseguir viver muito mais perto de Deus enquanto estão enfermas do que se elas fossem curadas. A enfermidade ensina mais para ela do que a cura ensinaria. Alguém aqui já foi curado de alguma coisa de Deus?
Vocês se lembram de todas as vezes que Deus efetuou uma cura, que fez alguma intervenção, que alguma provisão de Deus veio na vida de vocês? Vocês conseguem pegar um livrinho e anotar todas as vezes? Consegue ou não? Lembra do corinho, né? Quantas bênçãos diz e quantas são, estendidas da divina mão, recebidas da divina mão. Nós não conseguimos contar tudo, porque nós nos esquecemos. Mas a enfermidade sempre, quem muitas vezes precisa permanecer com aquilo, ele sempre diariamente vai ser lembrado da necessidade que ele tem da graça de Deus. Irmãos, muitas pessoas que foram curadas por Jesus, essas pessoas poderiam de alguma forma ter sido curadas por Jesus e morrer perdidas, porque a cura não garante salvação. A cura muitas vezes vai sinalizar uma intervenção graciosa de Deus, mas pode ser que nós nos esqueçamos da cura. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, esteja no nosso meio e naquele dia Deus desejou, né, ela é deficiente visual, e naquele dia Deus desejou abrir os olhos dela para que ela enxergasse. Será que ela vai conseguir ser grata todos os dias por enxergar? Pode ser que sim, mas pode ser que ela se esqueça. Pode ser que ela não... Às vezes, permanecer com uma determinada enfermidade, para muitos, é o caminho pelo qual ele vai encontrar uma proximidade maior com Deus. Só que nós não conseguimos definir, isso aqui está com a enfermidade, porque senão ia desviar da igreja. Não faça isso, para com isso aí. Não tem gente que fala assim? Não é a palavra dos discípulos de Jesus, lá quando vê o homem cego de nascença, o que eles perguntaram? Quem pecou, Senhor, para que se nascesse cego? Eles sempre estão associando enfermidade com pecado. E às vezes necessariamente não tem essa ligação. Às vezes a enfermidade é de alguma forma aquele aguilhãozinho que vai levando a gente para mais perto de Deus e para uma vida de dependência do Senhor. Com isso aqui eu quero dizer para você, eu não estou te desestimulando de orar e pedir a Deus que Deus possa te curar de forma nenhuma. Mas se você ora e Deus não te cura, comece a olhar e pense que pode ser que esta enfermidade e esse problema seja um caminho para que você olhe para Deus e sinta a dependência de Deus. Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, que aquilo que nós chamamos de problema, Deus chama de oportunidade. Aquilo que nós chamamos de problema, Deus chama de oportunidade. Tá? Não se esqueça disso que eu estou dizendo para você. Então, Jesus vindo a ser batizado, ele valida o ministério de João Batista, ele se identifica com os pecadores nos seus pecados, né, dizendo, eu me importo e eu vim para libertar vocês dos pecados, e ele se importa também com os sofrimentos. É interessante que quando nós partimos para o versículo 10, nós percebemos aqui uma atuação do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que nós percebemos em relação à presença e à manifestação do Espírito Santo no ato do batismo de Jesus é que logo ao Senhor Jesus sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. A pergunta que eu faço para os irmãos aqui é uma pergunta bem fácil. Quem viu essa cena? Irmãos, fácil demais. Quem viu essa cena dos céus rasgarem-se? E aqui não é uma linguagem, né, de uma cortina se abrindo, é se rasgando, os céus rasgando, né, e se abrindo, e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e pousando sobre Jesus. Quem que viu essa cena, irmãos? Quem? João? Jesus? O povo? João viu? Jesus viu? O povo viu? Uma pergunta difícil, né? É difícil porque nesse texto não deixa claro para nós. Provavelmente pela leitura do Novo Testamento, tanto Jesus como João Batista viram, e possivelmente o povo ouviu. Por que nós temos esse parecer? Porque Jesus, ele tem a visão espiritual. Então, para Jesus está claro o que está acontecendo. Para João Batista, o que nós temos é o testemunho de João, o evangelista, dizendo retratando, né, as palavras de João Batista, que João Batista ouviu de Deus assim: aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo, é ele. Então João provavelmente viu e testificou o que está acontecendo. Os céus estão se rasgando e o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de pomba está descendo sobre Jesus. Provavelmente o povo deve ter ouvido a voz que nós vamos ver aqui no versículo 11, a voz do Pai falando do céu.
E em alguns momentos no Novo Testamento você vai perceber que quando Deus fala do céu, o povo ouve alguma coisa e eles não sabem se é uma voz ou se é um trovão. Então nós acreditamos que João e Jesus viram e o povo pelo menos ouviu quando o Pai falou do céu. Que coisa diferente, não é, irmãos? Você vê isso aí todo dia acontecendo? Que cena maravilhosa. Eu vi um pastor comentando sobre isso e dizendo o seguinte: se você olhasse, se estivesse ali na borda do Rio Jordão, daqui a pouco você olhasse e visse assim, João Batista conversando com um determinado homem, parece que estava discutindo com aquele homem. E se de longe ele não consegue perceber o que eles estão falando ali. Tem alguém que é curioso aqui, irmãos? Não tem, né? Que maravilha, que bênção. Dá acidente na esquina, não sai correndo de casa, correndo, atropelando todo mundo, larga a panela, larga todo mundo para trás, né? Não faz isso não, né? Mas imagine que você está olhando ali e o João Batista está conversando com alguém. E você não sabe o que ele está conversando. Esse pastor sugere da seguinte questão: alguém poderia olhar e dizer assim, olha, aquele homem ali está se recusando a ser batizado por João, e João está tentando convencer ele de ser batizado. Mas o fato é o contrário, porque João não quer batizar ele, e ele diz, João, me batiza. Mas Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti, o Senhor vem a mim para ser batizado. E o Senhor diz assim, registrado em Mateus, João, me batiza para que se cumpra toda a justiça. E aí o João consente. Se você olhasse ali, é mais um judeu, e quem está olhando de lado, está olhando assim, mas aquele rapaz, né? Vamos pensar que Jesus tem 30 anos de idade no início do seu ministério, e aquele rapaz ali está relutante com João para ser batizado. Mas na realidade, tanto João Batista quanto Jesus sabem que ele, né, é o Filho de Deus, e quando ele desce na água, é batizado, e quando ele volta, a Bíblia vai descrever para nós que os céus se rasgam. Olha que cena maravilhosa. Essa cena vai dizer para nós que Deus abriu os céus, e aquele grande abismo intransponível entre Deus e os homens está agora tendo um caminho aberto, e agora Deus está vindo na direção dos homens. Isso me lembra da escada de Jacó. Aquela escada que quando ele vê, né, está ali indo, fugindo do seu irmão, está no deserto, está dormindo, e ele vê uma escada do céu à terra, e ele diz, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele vê essa escada acontecendo, e aqui nesse momento os céus estão se rasgando, e agora Deus está dizendo, eu estou indo na direção dos homens para os salvar. Queridos, eu quero que você medite um pouquinho a respeito disso no teu coração. O Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar, e Ele não vem de qualquer maneira, mas vem as 3 pessoas da Trindade aqui para poder realizar essa salvação e trazer para nós a libertação dos nossos pecados. Os céus se abrem e o Espírito desce em forma corpórea de pomba. Pensa aí um pouquinho comigo aqui. Quando que você se lembra do Espírito Santo pairando em algum momento assim? Olha, e a palavra aí já remete já. Que momento nas Escrituras você viu o Espírito Santo pairando aí no Antigo Testamento? Gênesis? Aquele momento lá que no princípio criou Deus os céus e a terra estava porém sem forma e vazia. E quem? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que cena maravilhosa. Alguns comentaristas vão fazer a conexão da seguinte maneira: lá no início e no princípio, o Espírito Santo está sobre a criação, chocando aquela criação. É mais ou menos, né, aquela visão de uma galinha com os seus ovinhos chocando. É a visão que a gente tem lá dentro de Gênesis, nessa reflexão a respeito do Espírito Santo ali. E agora o Espírito Santo está descendo sobre Jesus. Aí você diz assim, o que ele está criando ali agora? Ali é a junção da criação de um novo povo. Ali é a junção de uma nova criação nascendo. Ali é a expectativa de que o Espírito Santo vindo é a realidade de uma nova criação surgindo. Se você tem dificuldade com essa reflexão, imagine aqui, o que o Noé soltou da arca para que pudesse ter certeza que ele podia descer da arca e voltar a pisar na terra? Qual foi o animal? Não é uma pombinha também? Quando que a pombinha pisa na terra? Você viu que ele manda o corvo, né? E aí manda o corvo, e o corvo encontra, o que o corvo come, né? Carniça. Aí o corvo vai e come as carniças, e ele vai soltando, e daqui a pouco tem algum momento que ele solta a pombinha, e a pombinha volta. Por que a pombinha volta? Porque não achou lugar para pousar.
Porque ainda tem água, ainda tem degradação, ainda tem morte, então a pombinha vai e volta. Chega um momento que ele solta a pombinha e a pombinha não volta mais. Por quê? Porque agora a pombinha encontrou uma terra nova. Porque agora a pombinha encontrou um novo mundo. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, eu queria que você visse isso no teu coração. É a promessa de uma nova criação. A palavra de Deus não vai dizer para nós que Jesus é o último Adão e Jesus é o segundo homem. Isso significa que nós, a partir de Jesus, temos a esperança de uma nova criação, já prometida na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você gosta desse corpão que você tem aí? Às vezes não dá um desânimo na gente de alguma coisa que acontece, alguma enfermidade, algum mal. O tempo vai passando e você começa a achar uns cabelinhos brancos onde não deveria estar, né? Parece que surge uns pés de galo, né, nos homens. Aqui do lado, e vai vindo mancha na pele, vai vindo muita coisa, e o tempo vai passando e o corpo vai se destruindo e decompondo. Você já percebeu que no Antigo Testamento, até é precioso fazer essa colocação, você já percebeu que no Antigo Testamento você tem a figura da morte como uma coisa que o israelita deveria evitar? O israelita não podia tocar em corpo morto. Se ele tocasse em corpo morto, ele tinha que passar por um processo de purificação. E aí todo esse processo, ele demonstra que Deus quer que o homem olhe para a morte e tenha horror dela. Que o homem olhe para a morte e perceba de alguma forma que não era o propósito de Deus, não era a vontade de Deus, o desejo de Deus ver o homem se destruindo no momento da morte. E é como se aquilo apontasse um desejo naqueles que creem em Deus, dizendo assim: eu anseio pelo dia aonde seremos ressuscitados e os nossos corpos já não mais sofrerão a decomposição do tempo, não haverá velhice, não haverá destruição, não haverá morte, não haverá doença. Não há um desejo no teu coração a respeito disso? Se não tem, conforme o tempo for passando, você vai desejar cada vez mais. Enquanto está novo e tudo funcionandinho, né? Eu estou novo, irmão, mas tem uma hora que eu percebo que tem coisa errada acontecendo. Às vezes vem, não sei se é por causa do meu estilo de vida, que é um estilo de vida extremamente cheio de exercício, né? Esse exercício de senta e levanta na cadeira. A gente vai percebendo que muitas coisas já não são como antes. Antigamente você podia dormir tarde e às vezes acordar cedo e estava no embalo. Hoje em dia, se fizer isso aí, irmão, no outro dia parece que eu estou atordoado, parece que me deram uma marretada na cabeça. Não vejo a hora de chegar em casa, dormir de novo, ver se recupera, para daí no outro dia parecer que está melhor. O tempo vai passando e cada dia mais nós vamos percebendo isso. Mas quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele está anunciando a promessa de um novo mundo e de um novo ser humano agora a partir de Jesus, que será transformado para ser colocado dentro da realidade deste novo mundo. E eu queria que você refletisse sobre isso no teu coração, entendendo, né, que esse novo mundo e esse novo ser de Jesus é a promessa de que nós também seremos transformados por Ele. Uma outra reflexão importante aqui é o seguinte, que nós podemos imaginar que o Espírito Santo, ele vem só sobre Jesus, mas a palavra grega aqui, que refere-se nessa questão aqui de os céus rasgares e o Espírito descendo, né, o descer, essa palavra é a palavra eis do grego, e ela vai trazer o sentido de entrar. Não é só o Espírito Santo vindo em cima de Jesus, é o Espírito Santo entrando em Jesus. E por que isso é interessante? Porque nós vimos aqui no domingo, rapidamente, que tudo que Jesus faz é no poder do Espírito. Quando Jesus prega, ele está pregando sobre a influência do poder do Espírito. Quando ele cura, ele está curando na influência do poder do Espírito. Quando ele expulsa demônios, ele está fazendo no poder e na influência do Espírito Santo de Deus. E olha que maravilha, esse mesmo Espírito não habita dentro de nós? Não é esse Espírito que em Atos 1:8 dá autoridade para aqueles homens que estavam acovardados dentro do cenáculo e vai dizer para nós, Jesus prometendo, dizendo: vocês vão receber poder do alto e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É o Espírito Santo de Deus que desceu sobre Jesus e que também vem sobre nós para nos dar graça e poder para viver neste mundo uma vida a cada dia de vitória diante do pecado, diante das lutas. E o Senhor Jesus recebeu esse Espírito Santo e nós também, por causa de Cristo, recebemos esse Espírito nas nossas vidas. E também uma outra coisa importante é pensar sobre a forma do Espírito Santo. Tem gente, isso que é importante frisar, porque tem gente que vai dizer assim que o Espírito Santo é uma pomba. Não, o Espírito Santo veio nessa ocasião em forma corpórea de pomba. Então, se alguém perguntar assim, qual é o formato do corpo do Espírito Santo? É um ser espiritual,
que nós não temos como descrever, né, na nossa mente humana. Mas em muitas ocasiões, ele vai se manifestar em questões diferentes. Quando você vê, por exemplo, Atos 2, e estavam todos concordemente, juntos ali, e de repente, um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa. Aquele vento veemente e impetuoso vem para simbolizar a presença do Espírito Santo sobre eles. Tá? Então, se alguém te perguntar aí no trabalho, na rua, o vizinho que você vai evangelizar, falando, não, o Espírito Santo é uma pomba? Não, ele veio em forma corpórea de pomba, né? Representando de alguma forma. Alguns vão dizer que a forma de pomba é para descrever, né? Alan Cole vai dizer que é para descrever uma atitude de doçura e de paz. Mas se nós pensarmos no Espírito Santo no começo da criação, nós não vemos uma coisa muito suave. Imagine Deus criando, irmãos. Imagine se você tivesse a oportunidade. A irmã Floride tem uma pergunta? Imagine se você tivesse a oportunidade de pegar, como diz uma pessoa, um videocassete da criação, e você visse a forma da criação. Provavelmente, ali não tem muita doçura acontecendo, ali tem poder acontecendo. Você imagine Deus dizendo assim, haja luz. É uma coisa estrondosa acontecendo. Então, provavelmente, a presença do Espírito Santo aqui, mesmo vindo em forma corpórea de pomba, vem para simbolizar a grandeza e o poder de Deus, vindo na direção dos homens para salvar. Uma Floride, fazer uma pergunta, uma Floride? Uhum. Os irmãos entenderam a reflexão da irmã Floride, né? Se vem em forma de pomba, pode ser que todos viram. Pode ser, né, uma possibilidade. Irmãos, aqui é maravilhoso. Isso aqui não é discordância, ponto de discórdia, de forma alguma, né? São perspectivas diferentes da mesma ocasião. Mas é maravilhoso perceber que se veio, né, essa pombinha pousando, nós podemos imaginar que alguns poderiam ver, né, se fosse o caso de ver essa pomba, vê-la, e poderiam não perceber a grandeza daquilo que está por detrás daquele símbolo de pomba, né? A grandeza que é o Espírito Santo de Deus que vem poderosamente. Eu queria finalizar aqui, refletindo sobre o verso de número 11, que agora já apareceu o Filho no cenário, já apareceu o Espírito Santo e agora vai aparecer o Pai. Então foi ouvida uma voz dos céus dizendo, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Eu disse para os irmãos que mais de 400 anos Deus ficou em silêncio, não enviou nenhum profeta, e agora quando ele fala, ele mesmo fala do céu. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E agora é a voz de Deus, do Pai eterno, que se faz ouvir dos céus, e ele tem uma palavra, e ele vai validar dizendo, esse aí, que desceu as águas do batismo, esse não é qualquer um não, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. É precioso porque essas palavras do Pai, elas vão ser refletidas a partir de pelo menos 3 textos bíblicos do Antigo Testamento. O primeiro deles é Salmo 2:7, que é uma palavra inicialmente dirigida aos reis de Israel, mas é uma palavra também messiânica, né, que guarda uma conotação de promessa futura, que diz assim, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma palavra do Salmo do Antigo Testamento. Nós não temos tempo de refletir essa questão do gerei dentro desse salmo, mas um dia eu trago para os irmãos uma reflexão muito preciosa que eu aprendi a partir do C.S. Lewis, né, no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala sobre Cristo ser gerado do Pai. Se você tiver curiosidade, compra o livro, leia ele inteiro, você vai encontrar isso que eu estou dizendo para você, tá bom? Já é um incentivo para os irmãos. Mas nesse salmo de número 2 e verso 7, é uma declaração, né, que se entende que o Pai está dizendo, você é meu filho e eu hoje te gerei. E é uma voz que vai correndo até culminar nesse versículo 11 na aparição do Senhor Jesus. Você tem outro versículo aqui que vai chamar muito a atenção, que também é de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2, no que diz respeito ao vínculo do Pai, dizendo, tu és o meu filho amado, que é a passagem de Abraão. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar.
Aqui a cena, os irmãos sabem muito bem, é Deus pedindo para que Abraão levasse Isaque e para que ele sacrificasse Isaque sobre o Monte Moriá. A associação do Monte Moriá é dizer que o Monte Moriá é exatamente o lugar onde o templo de Jerusalém foi construído. Abraão, na época de Abraão, o templo não existia, né? Mas ali Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. E a pergunta é, Abraão chegou a sacrificar o filho Isaque? Abraão amava o Isaque? Mas ele sacrificou Isaque? Não. Agora, depois de muito tempo, lá no alto do Calvário, o pai envia o seu filho amado. Ele poupa o filho? Ele não poupa o filho, ele entrega o filho. Abraão foi poupado de ver o sofrimento da morte do seu filho pelas suas próprias mãos. Deus só queria testar o coração dele. Mas o pai que ama o filho, e não é o amor de Abraão por Isaque, irmãos. Por mais maravilhoso que poderia ser o amor de Abraão por Isaque, mas nada se compara do amor do pai pelo filho Jesus Cristo. Mas ele é capaz de entregar esse filho. Eu disse para os irmãos aqui que eu tive uma experiência muito chocante, né? Que meu filho, quando era pequeno, tinha problema de convulsão febril. E ele convulsionava, uma situação muito chocante para nós, né? Até às vezes ele brinca de umas maneiras assim que às vezes lembra, né? A esposa esses dias estava olhando para ele brincou assim, dá até aquele choque no coração, porque para nós foi muito, muito traumático naquela época. E eu me lembro que, falei para os irmãos que numa dessas crises eu respirei na boca dele, e daí ele voltou a respirar, e eu estava tão afetado com aquilo que eu entreguei ele na mão da minha mãe, e eu encostei ali, né, no caixilho da porta, e eu respirava até com dificuldade, assim, estava muito apertado o coração, né, parecia uma luta interna dentro do meu coração, porque parece que naquele momento o Satanás vem soprar no coração da gente, né, ele não é teu pai, é igual na tentação de Jesus, né, se ele é teu pai, por que ele deixa que você passe por esse tipo de coisa? E aí eu olhando ali aquela cena, aquela dificuldade no meu coração, irmãos, eu ouvi no meu coração a palavra do Senhor dizendo assim, você não tem coragem de entregar o seu filho para mim, eu tive coragem de entregar o meu por você. E nitidamente eu ouvi essa voz dentro do meu coração. Naquele momento eu comecei a entender um pouquinho do que o Abraão estava sentindo naquele momento, quando levou Isaque sobre o Monte Moriá. E eu acredito que você já teve uma experiência como essa. Mas nenhum amor nosso pelos nossos filhos se compara do amor do Pai para com Jesus Cristo. Mas Ele teve coragem de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e perdoar-nos. E tornar-nos de inimigos de Deus, agora filhos de Deus. Olha que maravilha. E eu finalizo aqui trazendo um último texto que faz referência aqui dentro. É que o Senhor diz que este é o meu filho amado e em ti me comprazo. Esse me comprazo, ele faz uma reflexão a partir de Isaías, capítulo 42, versículo 1, que diz assim, eis aqui o meu servo, agora ali no Antigo Testamento, chamando, né, o Messias de servo, o filho de servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada. Então a minha alma tem prazer, a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o juízo e o direito para os gentios. Essa passagem de Isaías, ela está refletindo Jesus como servo de Deus. Marcos vai trazer essa visão de que Jesus, como servo de Deus, ele é filho de Deus, mas ele vem para cumprir um chamado da parte de Deus. E eu queria finalizar aqui com os irmãos com 3 reflexões muito preciosas. A primeira delas é que nós podemos olhar para essa presença manifesta. Nós vimos aqui que o Filho está presente, o Espírito Santo está presente e o Pai está presente nessa ocasião do batismo, demonstrando que Deus está empenhado na salvação do ser humano, de que Ele se importa, né, com a condição do ser humano. Nós vemos aqui que a presença do Pai é uma validação, né, do ministério de Jesus, e o Espírito Santo é aquele que vai conduzir Jesus em todo o seu ministério. E nisso nós temos aqui tanto um princípio como também um ensino para nós. Assim como o Espírito Santo esteve com Cristo em todos os seus momentos, também temos a promessa de que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos. Você se lembra que em João 14, Jesus vai dizer, eu vou enviar para vocês outro Consolador, e Ele estará com vocês para sempre. Eu queria dizer para você, irmãos, e finalizar com isso, que esse amparo, o Deus que se importa e vem na nossa salvação, Ele nos salvou em Cristo Jesus, e a nossa fé no sacrifício de Cristo nos garante salvação. Mas e agora? Como é que eu vivo nesse mundo? Nós vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que consola os nossos corações em todas as tribulações. É aquele que nos faz olhar para Jesus e amá-lo, como nós não amamos nada nesse mundo, amá-lo, apreciá-lo e devotar a nossa vida toda para Ele. Eu queria finalizar pedindo que você se colocasse de pé. E a minha oração junto com você, nesse momento,
é dizer que o Pai Celestial, Ele possa, nos nossos corações, fazer com que nós olhemos para Jesus quando lemos e meditarmos nesses evangelhos de uma maneira totalmente preciosa, contemplando Ele, amando Ele e tendo uma experiência real e verdadeira com esse Cristo real e verdadeiro. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Querido Pai, nós estamos nesta noite, Pai, finalizando esta reflexão desse momento de batismo do Senhor Jesus, se identificando com a nossa condição humana para trazer-nos salvação. Aquele que não tinha pecado, Senhor, se fez pecado para que por nós Ele pudesse se tornar justiça de Deus, como disse Paulo. Senhor, o Senhor Jesus se identificou com aqueles que não mereciam. Nós, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade espiritual, Senhor, para ver o tamanho do nosso problema, para enxergar também a grandeza da solução que o Senhor promoveu através de Cristo. Senhor, que os nossos olhos não se percam, que nós não estejamos vivendo, Senhor, uma falsa religião, uma falsa fé, que se apoia, Senhor, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, e não na verdade revelada das Escrituras, Senhor. Que nós possamos amar o Cristo que se faz manifesto para nós através das páginas da palavra do Senhor, que nós possamos vê-lo com os olhos do nosso coração e amá-lo, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, devotar os nossos dias, o nosso tempo, Senhor, e tudo que o Senhor nos deu, devotar para servirmos a este Senhor, que por nos amar entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que pela sua morte nós pudéssemos ser participantes da sua vida, Pai. Nós te agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Fique de pé ainda, nós já vamos